Muito boa noite. Ai, eu fiquei com filtro. Como curar a dependência emocional? Sejam muito bem-vindos. Juvenil, você consegue me ouvir? Será que tá dando para ouvir aí? Bom, então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre como curar a dependência emocional. E eu poderia falar assim, bem rapidamente, né? Porque existe uma única forma de você curar a sua dependência emocional, que é curando o seu passado. Curando lembranças, memórias, registros de quando você era criança e você se sentiu desprotegido, desprotegida, quando você se sentiu desamparada, você se sentiu... Oi, Fabiola, querida. Tá me ouvindo bem? Tá saindo som? Só me dá um joinha aí, por favor. Tá tudo bem o som? Oi, tá. Então tá me ouvindo, né? Tá bom. Então eu vou começar, né? Então eu poderia começar já essa live e falar em 3 minutos, né? Obrigada, querida. Daria para falar em 3 minutos, 3 ou até menos. Como curar a dependência emocional? Como? Curando as memórias, os registros, as lembranças traumáticas do passado, principalmente da infância, né? Onde você é uma criança totalmente dependente de ser vista, dependente de ser cuidada, dependente de ser amada, né? Então a gente tem essa dependência. Porque, de verdade, né, nós somos totalmente indefesos quando a gente é criança, né? Então, e essas memórias, ainda tem muitas pessoas que não acreditam que essas memórias vêm de lá da infância, vêm de lá do passado, até de outras existências, né? E também, gente, na constelação eu tenho visto muito isso, quando a pessoa ela está identificada com a dor de alguém da família, da mãe ou da avó, sabe? Sábado mesmo fiz uma constelação e a mulher, uma mulher já, estava totalmente identificada com a dor da avó. E nós a gente vem carregando, né? A gente vem trazendo essas memórias das nossas ancestrais que sempre sofreram abuso, estupro, né? Humilhação, a gente foi traída, agredida, foi e é. Né? Então, eu acredito profundamente que que a mudança ela está acontecendo. Ela está acontecendo lentamente, mas ela está acontecendo. Porque hoje as mulheres não estão mais, não todas, óbvio, mas uma grande parte das mulheres estão se posicionando, né? E é isso que é o mais importante. Então, mas primeiro a gente precisa curar essas feridas, né? Porque a pessoa dependente, ela é uma pessoa que ela depende da opinião do outro, da aprovação, ela tem uma necessidade de ter alguém junto, ela tem dificuldade em tomar decisões, né? Ela se sente angustiada, ansiosa quando ela está sozinha.
É uma pessoa que muitas vezes não consegue fazer as coisas sozinha. Ela é uma pessoa passiva, submissa muitas vezes, não consegue colocar limites, né? E assim, tá sempre fazendo alguma coisa para cumprir as expectativas do outro. E aí, né? O que a gente faz? Precisa fazer um trabalho. Primeira coisa, reconhecer. Reconhecer que você está nessa postura, nessa posição de dependência, né? E o que é a dependência? É uma falta. E a pessoa, ela acredita, a pessoa que é dependente, ela acredita que o outro vai preencher. Ela tem um vazio muito grande e ela acredita mesmo que num relacionamento o outro vai preencher. Acontece que a gente está falando de mulher, mas os homens também, né, também sofreram esse tipo de traumas, porque é um trauma mesmo que fica na criança quando ela é totalmente dependente dos pais e ela vê muita briga e ela vê separação, né? Aí entra o que a gente chama de amor interrompido na constelação. Então, por exemplo, na primeira infância, ou quando a criança nasceu, a mãe ficou doente, o amor foi interrompido. A criança ficou no hospital e a mãe foi embora, amor interrompido. Naqueles primeiros momentos que ela precisava, né, do aconchego, ela não recebeu, né? Então ela cresce com esse trauma, com essas memórias. E aí ela traz para a vida adulta e ela acredita que ela vai receber. A pessoa cresce com esses traumas e ela não busca dentro. Ela acredita que é fora. Ela acredita que o mundo tem que dar para ela o que ela não recebeu. Né? Então, assim, muitas pessoas que eu atendo, muitas mulheres que hoje são mulheres, mas que viram, né, vivenciaram as brigas dos pais, a agressão. Então, ela toma a dor da mãe ou do pai, né? E isso também não é uma coisa legal, porque sejam muito bem-vindas quem está chegando aí, tá? E isso não é uma coisa legal, por quê? Porque assim, agora eu vou falar um pouquinho da constelação, tá? Na constelação, a família é um sistema, né? Onde cada um ocupa o seu espaço. Quando você julga o seu pai ou a sua mãe, quando você se coloca como, né, assim, no meio deles, então você está assumindo uma responsabilidade que não é sua, porque você é filho, você é filha, sabe? E quando você assume o lugar de um ou do outro, quando você toma as dores de um ou de outro, você traz uma responsabilidade para você que não é sua. Você sai da sua postura. E quando você sai da sua posição, do seu lugar, você perde a força, né? Por quê, gente? Porque a energia mais poderosa é a energia feminina. Mas a energia feminina, ela só flui quando está em equilíbrio com a energia masculina. Tá? Então eu estou falando de energia. Nós todos, tanto nós mulheres como os homens, têm a energia masculina e a energia feminina. Né? E elas precisam estar equilibradas. Então o primeiro ponto é você não tomar as dores nem de pai nem de mãe. Eu sei que não é fácil, isso tudo é um processo, né? E você tem que querer, né?
Você tem que querer sair dessa dependência, porque também a dependência emocional, ela te coloca numa postura de vítima. E quando você é vítima, como que você faz? Você, de verdade, você joga no lixo todo o seu poder, tá? Então, em primeiro lugar, assim, saia da postura de vítima. Reconheça que você está numa situação de dependência. Reconheça com verdade. Olha para o seu relacionamento e perceba assim, né, até onde eu vou deixar. E geralmente a pessoa que é dependente emocional, ela atrai pessoas narcisistas. Pessoas narcisistas, ela depende ela depende do dependente. Olha só, para ela se sentir melhor, para ela se sentir superior, também é uma pessoa que está em desequilíbrio, tá? Tanto um quanto o outro. Porque, gente, eu não sei, mas para mim é uma coisa tão simples você pensar que um bom relacionamento, como ele deveria ser? Deveria ser sem dependência, deveria ser uma coisa assim, uma união, compartilhar, viver uma vida boa, conversar, se expor o que você pensa, o que você sente. Saudade de te ouvir, acabei de perder a força há 5 minutos atrás. Oh, Glau. Gente, assim, eu só consigo falar tudo isso hoje, por quê? Porque eu também fiz isso, eu já fiz tudo isso que eu falo aqui é tudo que eu já vivi, tá? A minha necessidade era de aprovação da minha mãe. Eu senti uma necessidade absurda de ser aprovada por ela. Eu já falei várias vezes aqui que eu tinha muitos conflitos com a minha mãe, porque o que aconteceu? Hoje eu conto isso, gente, de uma forma muito, muito leve, tá? Mas para mim isso era gigantesco antigamente. A minha mãe, ela criticava, ela era bem autocrítica, né? Ela se criticava e me criticava bastante, né? Então, assim, ela não fazia muito elogio. Isso é uma coisa mais natural do mundo, gente. São as mães de hoje que elogiam os filhos. Mas as mães mais antigas, não existia essa coisa de ficar elogiando, de ficar ali, né? Tratava ali. E ela me tratou, ela fez muita coisa pra mim, muita coisa. Mas eu quero dizer assim, ela era muito autocrítica, ela falava assim, você não vai conseguir as coisas na vida, você não vai conseguir nada. Às vezes ela estava brava, sabe quando se fala por falar? Eu tenho certeza que era isso, né? E aí você cresce muito autocrítica também. Eu era muito autocrítica e tudo que eu fazia nada estava bom. E eu estava sempre esperando a aprovação de alguém, sabe? Eu não sabia que era dela, né? Que a raiz era dela. Eu estava esperando a aprovação dela, né? Eu não sabia que a raiz era essa. E hoje a gente não precisa. Quando você conhece esse caminho do autoconhecimento, quando você vai se conhecendo, quando você vai entendendo por que você faz assim ou faz assado, por que você entra na dependência emocional. Porque, gente, tudo isso você pode entrar e você pode sair, tá? Basta você querer de verdade. Então, todos esses sentimentos, eles precisam ser vistos e serem curados, né? Por quê? Porque a gente está falando, quando a gente fala de criança ferida, criança interna,
É exatamente isso, não importa se você tem 40, 50, 60 anos. Eu atendo mulheres de mais de 60 anos que tem aquela criança que está lá, ainda lá no passado, com aquelas lembranças, né? E às vezes não é nenhuma lembrança, né, tão nítida, mas ela está no inconsciente, né? Porque todas essas memórias elas vão ficando guardadas, né? E é um mecanismo de defesa da nossa mente para que a gente não sofra, né? Boa noite para quem está entrando aí. Sejam muito bem-vindas. Se quiserem fazer pergunta, pode fazer, tá? Então, geralmente essas crianças, elas foram criticadas, elas se sentiram muito vulneráveis, né? Elas sentiram muito medo e ela cresce com todos esses sentimentos mal elaborados e ela não dá conta, né? Ela não dá conta e ela vai buscar no outro. E ela se torna uma pessoa insegura, sempre precisa do outro, tá junto. Tem gente que eu conheço que não faz nada sozinho, que não faz nada sem esperar o outro, sem a aprovação do outro, não toma uma decisão, sabe? Não consegue ficar sozinha. Eu conheço muitas pessoas assim. Se sente inferior, é passiva, sempre fala: ai, mas eu podia. A pessoa fez alguma coisa para ela, mas sempre que ela coloca a culpa nela, né? E isso, gente, faz com que a pessoa perca todo o seu poder. Todo o seu poder. E isso não é uma relação sadia, isso não é uma relação de amor, tá longe de ser de amor, né? Porque eu vou buscar no outro o que eu tenho que buscar em mim. O que eu espero do outro que eu não posso me dar? Talvez você não saiba como me dar, como eu vou fazer isso, como eu vou me curar. Talvez você não saiba, mas você pode aprender. E você pode, sei lá, fazer uma terapia, ir num psicólogo, fazer o que você quiser, mas fazer alguma coisa, tá? E fazer urgente, porque eu acredito demais, gente, eu acredito demais mesmo que a gente está passando por uma grande transformação. E tudo isso que está vindo à tona, esses escândalos mesmo, que já sempre aconteceram, sempre. Graças a Deus que agora tá todo mundo jogando na rede, todo mundo fica sabendo. Por quê? Porque isso vai acabar. Isso vai acabar aqui. Eu tenho certeza disso. E quanto mais a mulher se fortalece, entenda, gente, a gente é uma grande fortaleza. A gente é uma grande fortaleza. Quando a gente cura essas memórias do passado, a gente jorra, né? Não é jorra, a gente transborda todo esse poder que é interno, não é externo. Então muitas mulheres elas precisam ter, através de status, elas precisam provar que elas são alguma coisa, através de uma roupa de marca, através de um carro, através de um casamento, né? Onde o cara tem muita grana, então ela ali ela se sente um pouquinho, não superior, ela se sente um pouco mais valorizada, é isso que eu ia falar. Só que, gente, esse valor, se ele não vier de dentro, o mundo inteiro pode falar que você é boa, que você é linda, que você é isso, que você é aquilo, que você não vai acreditar. E quantas mulheres fazem milhões de plásticas? Tá sempre fazendo plástica e faz. Eu não sou contra a plástica, tá? Se algum dia eu quiser, eu vou fazer plástica, mas eu já fiz também. Mas eu quero dizer assim, quantas mulheres
fazem várias, vivem mexendo no corpo, no cabelo, no rosto, e elas têm uma insatisfação tão grande, elas nunca acham que estão bem. Quantas mulheres maravilhosas vocês conhecem e que sofrem de dependência emocional? Eu conheço várias mulheres lindas que sofrem de dependência emocional. Por quê? Porque ela está buscando fora, né? Enquanto ela não traz esse poder à tona, enquanto ela não desabrocha, né? Isso que está lá dentro, ela vai ficar ali achando que é externo. Então, assim, querendo provar, muitas vezes, fazendo tudo pelo outro para ser, porque ela tem uma necessidade de ser vista, ela tem uma necessidade de ser valorizada, reconhecida, amada. Isso, gente, é o mundo inteiro. O ser humano tem uma necessidade básica de ser amado, de ser visto, de ser reconhecido, de ser valorizado, de pertencer. Essa é uma das ordens do amor da constelação que Bert Hellinger identificou, o pertencimento. Então eu preciso pertencer. Só que a pessoa ela não busca lá dentro, ela vai buscar fora, né? Então assim, eu vivo num meio onde todo mundo usa a roupa tal. Então, para me sentir pertencente, eu vou dever até as minhas carcinhas, mas eu vou comprar aquela roupa, sabe? Eu vou ficar sem comer, mas eu vou comprar aquele carro, né? Para se sentir pertencente. Mas no caso das mulheres, principalmente, elas entram em relacionamentos, em qualquer relacionamento, né? Para poder sentir esse amor. E como eu já disse, ela não vai sentir porque não está dentro dela, porque ela está buscando no outro. E o outro também não tem, porque o homem também passa por essa mesma situação. O homem também necessita de ser amado, ser visto, ser reconhecido, ser valorizado, tá? Então, gente, a gente precisa urgente ir se tratar. Vá se tratar, vá se curar, cure essas feridas. Gente, não é fácil, não é mesmo? Mas assim, é muito mais difícil você ficar nessa situação, né? Então, a primeira coisa, gente, sabe assim, abre o peito, abre mesmo e fala assim, eu não sou mais vítima, eu tenho o meu poder, sabe? Saia já da postura de vítima. A postura de vítima, ela só te joga para baixo. Ela só te inferioriza. Ela só faz você perder poder, né? Então, assim, isso, gente, também tem essa questão que eu falei, às vezes você está identificada com alguém do seu sistema familiar. Nós, mulheres, a gente vem de uma geração onde as mulheres foram muito massacradas. E a gente traz isso. E essa ordem do pertencimento também, olha que coisa louca. Para pertencer, olha, isso é demais, gente. Isso é demais. Talvez você não que vocês não vão entender, mas vocês nem absorvam isso. Mas assim, a ordem do pertencimento na constelação familiar é que todos devem ter um lugar. Todos têm direito a ter o seu lugar no sistema familiar. Então, imagina assim, deixa eu só dar um exemplo que vai ficar legal para vocês. Num jogo de futebol, né? Cada um se posiciona no seu lugar de força. Aonde eu sou melhor no gol, aonde eu sou melhor no ataque, aonde eu sou melhor na lateral. Quem vê pensa que eu entendo tanto de futebol, né?
Aonde eu sou melhor? E a pessoa vai se posicionando e ali ela vai formando uma equipe, um sistema, né? É a nossa família. Imagina, a nossa família é um sistema, cada um no seu lugar. Quando um sai do lugar, por exemplo, chega não é o juiz, aquele que cuida de tudo lá, o diretor, não é diretor também? O que cuida do jogo de futebol, ele chega lá e muda todo mundo de lugar. O que acontece? As pessoas vão perder o poder daquela posição onde ela está, né? Quando eu saio da minha postura e vou, da minha posição e vou no lugar da minha mãe, por exemplo, eu tomo as dores da minha mãe. Então, o que eu faço? Eu rejeito meu pai. Eu excluo meu pai e tomo as dores da minha mãe. É como se eu entrasse no lugar. É como se eu falasse assim: mãe, você não vale nada, você não consegue fazer nada, deixa que eu faço tudo. Deixa por mim, deixa aqui comigo que eu faço tudo. Né? Olha o peso que você está carregando e você tem que pensar o seguinte: eles são seus pais. Independente de como foi, a gente tem que começar a olhar para esse passado, gente, e entender que não é a sua família ou a minha família, que era assim que funcionavam as coisas. Técnico, é verdade. Técnico, obrigada. Então a gente tem que olhar para o passado e entender que as coisas eram assim e se a gente ficar ali com ódio, ai que ódio e exclusão, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Tá? Todos fazem parte. Quando você exclui alguém do sistema familiar, causa um grande desequilíbrio. E isso, gente, são leis universais. Vai vir alguém, numa próxima geração, vai vir cobrando aquele lugar. Né? Então, por exemplo, alguém na sua família que foi preso, alguém que é viciado, alguém que só apronta, aí ninguém quer saber dessa pessoa. Logo vem alguém, o filho de alguém nasce com os mesmos comportamentos dessa pessoa, viciado, ou rouba, ou sabe? Alguém vem. A mesma coisa acontece com as doenças. Então, o pertencimento é uma questão de sobrevivência, né? Só que, do mesmo jeito que a gente necessita pertencer, a gente também precisa romper esse cordão energético. E esse romper não significa assim, eu não quero saber porque ele é assim, eu não gosto dele, meu pai fez mal para minha mãe, ou a minha mãe não me aceitou, ou a minha mãe me batia muito, ou a minha mãe me espancava, tal. Então vamos entrar um pouquinho mais profundo agora. Olha isso. Pensa o seguinte: a sua mãe e o seu pai, eles tiveram coragem para te ter. A sua mãe, ela podia ter te abortado. Se ela quisesse, ela podia. Mas não, ela te trouxe para o mundo. Então, vamos olhar de uma forma bem simplista mesmo. E para algumas pessoas até meio chocante, mas assim, aonde está a sua fonte de vida? De onde veio a sua vida? Dos seus pais. Né? E a vida a gente nunca vai conseguir retribuir. Então, quando eu preciso, primeiro, me colocar no meu lugar, segundo, quando eu preciso de força, eu busco a força neles, tá? E não eu pego a história deles, a responsabilidade deles e coloco tudo aqui nas minhas costinhas. Não. Né?
Então, só que a gente pode romper isso de forma amorosa, respeitosa e inclusiva. Então eu incluo tudo como foi, tá? Tudo como foi. Meu pai batia na minha mãe, tudo como foi. Eles brigavam muito, e eu passei muito medo, e fiquei muito sozinha, e eu fui abandonada, e eu fui, né, rejeitada, e eles me agrediam, tá. Só que isso, gente, não tem como você mudar hoje. Tem como você mudar? Não. Então, é o momento da gente amadurecer e pensar assim, ó. Eles também vivenciaram isso tudo. Eles também. Porque a gente só passa para frente aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente vivenciou, né? Só que nós, sempre a geração seguinte, ela vem melhor, porque ela vem mais evoluída. Então, bem lá antigamente, as pessoas matavam assim, sem dó nem piedade. Não tinha tantas leis protegendo. Imagina, gente, as mulheres, elas eram violentadas, né? E também não existia nada, não existia nenhuma lei protegendo. Então a gente está evoluindo sim, né? E a gente precisa agora fazer esse trabalho de inclusão, com respeito, com amor. Ficar xingando, ficar com ódio não vai resolver. Você está fazendo igual os primitivos lá de trás, os homens da caverna, né? Que catava a mulher pelo cabelo. Sabe, gente, não dá mais pra gente viver assim, né? Dessa forma tão arcaica, né? E então o dependente emocional, ele muitas vezes ele nem percebe, né? Ela nem percebe essa dependência toda, mas ela sente, né? E hoje assim, hoje não, já faz algum bom tempo que a gente tem muita coisa assim para disponível para nós, né? Ai, peraí, gente. Ai, não é nada não. Então, hoje a gente tem muita coisa disponível. Ai, não tenho dinheiro para pagar um psicólogo, não tenho dinheiro para isso. Gente, entra aqui na internet. Vai olhando para você, vai percebendo quais são esses sintomas, quais esses comportamentos, né, que você tem. Vai olhando para sua história. Vai aos pouquinhos, bem aos pouquinhos mesmo, devagarzinho, vai trazendo para o coração e vai falando assim, olha, essa história faz parte, ela é dolorida, ela é muito dolorida, ela é muito sofrida, eu sofri muito mesmo, só que já passou, hoje eu tô aqui. Hoje eu tô aqui, se eu ficar continuando com essas dores, deixando a dor comandar, deixando as lembranças comandar a minha vida, gente, eu não saio do lugar. E outra, gente, os relacionamentos, eles ficam... a pessoa dependente, ela tem muita dificuldade de manter um relacionamento saudável, né? Então, precisa ser curado essas dores do passado, para que você fique disponível para o relacionamento saudável, para que você fique disponível para atrair alguém que esteja nessa sintonia, buscando um companheiro, alguém assim interessante, alguém. Eu, por exemplo, eu não tenho vontade de me relacionar, né? Isso durante muitos anos eu tenho certeza, hoje eu consigo enxergar que era um mecanismo de defesa para não ser abandonada. Eu tinha isso muito forte em mim, né? E isso não foi da minha mãe, porque eu não fui abandonada pela minha mãe, pelo meu pai. Por isso que eu falo para vocês, eu estava identificada com alguma avó minha, né? Não interessa muito assim com quem, né? O que importa
tô ligando a música aqui. O que importa é você, a partir de agora, ir percebendo aonde você está, né? Quais são os comportamentos que estão te limitando, que estão te bloqueando, que estão causando conflito, que estão te trazendo angústia, né? Que estão te trazendo uma certa passividade, uma autodesvalorização, né? Falta de amor próprio, tudo isso é falta de amor próprio. Porque você, de repente, não recebeu aquilo que você achou que era suficiente lá na sua infância, então você traz para agora, né? E ninguém vai conseguir suprir a sua dependência, a sua carência, a sua falta. Ninguém. Só você. Então comece agora esse trabalho, sabe? Comece agora a olhar para você com mais amor, com mais carinho, acolhendo. Gente, não tem outra forma de você curar se você não olhar para cada questão que te machucou. É a mesma coisa que eu colocar band-aid em todos os meus machucados. Eu não olho para ele e vou colocando band-aid, né? E aí, eu não curo ele, né? Só coloco o band-aid por cima. E tem uma frase de Bert Hellinger que eu amo, que diz assim: na tentativa de evitar a dor, nós evitamos o amor. Na tentativa de evitar a morte, nós evitamos a vida. E assim nós vamos ficando cada vez mais pobres. Olha que coisa perfeita, né? Então eu estou sempre me esquivando, eu estou sempre deixando de viver as experiências por medo do abandono, medo de sofrer, medo de ser rejeitado, medo de ser traída, medo de não ser vista, medo de não ser amada. Sendo que isso são coisas lá da infância que você pode curar agora. Então vá trazendo cada dor, vai acolhendo e fala assim: você fez parte. Gente, não tem como a gente jogar no lixo a nossa história. Não tem. E assim, a hora que a gente para de culpar as pessoas... Ai, olha a minha respirada, olha a minha respiração. Quando você para de culpar as pessoas, você não imagina que libertação e que poder se abre dentro de você, emana dentro de você. Faça essa experiência, gente. Faça experiência. Comece assim. Claro, estou falando para vocês. Eu não acredito. Não sei se vocês conhecem aquela Márcia Sensitiva. Acho que muita gente conhece, né? Gente, ela é muito, muito engraçada. Eu amo a maneira que ela fala, porque é a pura verdade. É a pura verdade que ela fala. E muita gente segue ela e quer ser atendido por ela, que ela faz atendimento, né? Online, assim, gratuito. E eu acho o máximo. Mas eu não acredito nesse tipo de cura. Porque para mim, eu fui precisando cuidar das minhas feridas com muito, muito carinho, né? Embora eu acredito no que ela diz, mas para mim eu tive que ter muita paciência comigo, muito acolhimento, porque eu me julgava demais, eu me culpava demais, eu me criticava demais, para mim nada estava bom, eu tinha sentimento de incapacidade. Parece tudo mentira que eu tô falando aqui, né? Porque mesmo com tudo isso, eu fiz muita coisa na minha vida. Eu fiz e continuo fazendo, óbvio, porque eu tô bem vivinha aqui, graças a Deus. E também já estou preparadíssima para a morte. Não estou falando que eu quero morrer, só estou dizendo que eu estou preparada, né? Que antes era uma coisa que eu tinha
pânico, pavor, né? Mas então, para mim, eu tive que ir me acolhendo assim, cada vez que eu percebia que eu estava me culpando, me criticando, eu ia me acolhendo, né? E isso é um trabalho, tá? Mas primeiro, presta atenção no seu julgamento para as pessoas, principalmente para as pessoas da sua família. Pai, mãe, filho, irmão, tia, tio. Presta atenção quanto que você julga essas pessoas. Isso, gente, eu não tô julgando vocês, eu não tô falando nada de vocês, tô falando exatamente de mim, porque tudo que eu julgava no outro estava em mim. Então, quando você aprende isso, é muita paz, porque você começa a olhar que o outro ele tá fazendo aquilo porque é aquilo que ele consegue. Porque assim como você tem as suas feridas, ele também tem as feridas dele, né? E também não está conseguindo dar conta. E está dando conta do jeito dele, que não é o seu jeito. Então, parar de julgar, parar de apontar dedo, parar de olhar e só criticar, vai te trazer uma grande paz, sabe? E assim, o mais importante é compreender que eles fizeram assim, eles aprenderam assim, gente. A gente ainda é tão arcaico. E era muito, muito, muito mais. Então a gente está melhor. Cada vez melhor, né? Mas, e a gente tem que cada vez melhorar. E cada vez melhorar mais, mais e mais. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Fala aí comigo. Compartilha aí alguma experiência. Ou faz alguma pergunta. Ou alguma sugestão. Minha prima, que é psicóloga, está aqui. E isso, gente, não estou dizendo que eu sou uma santinha, que eu não faço julgamento, faço, mas não tem nem comparação do que eu fazia, nem comparação. E era muito ruim. Então você entende quando você julga pai e mãe, você está se colocando maior que eles, você está se colocando superior a eles. Aí o que acontece? Você não consegue receber deles. Essa parte, eu acho que eu não falei essa parte, né? Isso é fundamental a gente entender. Olha só, quando eu falei de receber a vida, então tudo começa daí, né? Eu recebo a vida. Deixa eu voltar um pouquinho, falar um pouquinho do amor interrompido. Como que funciona? Tô gostando muito de tudo que estão falando. Neuzinha, querida, que bom. Que se quiser fazer pergunta, pode fazer, tá? Deixa eu falar sobre esse movimento interrompido, que eu já falei um pouquinho, né? Um movimento interrompido que Bert Hellinger, que é da constelação familiar, o criador da constelação familiar, tá bom. Então, Bert Hellinger, ele fala do amor interrompido nesses momentos assim, ou o filho ficou doente, ficou no hospital, ou a mãe, ou teve separação de pai e mãe. Então essa criança ela se sentiu muito desamparada, desprotegida, né? Não foi vista, muitas brigas, ela se sentiu muito frágil ali naquele ambiente, né? Porque a criança, vocês sabem, a criança ela sente, gente, não adianta fingir que tá tudo bem, mentira, ela sente. A criança até os 7 anos tem a mulherinha aberta, por quê? Porque ela tem uma conexão com o plano espiritual, assim, fortíssima, né? Ela é purinha ainda, ela tá aprendendo ainda, tudo que ela vê, ouve, sente, ela vai arquivando nas memórias. E aquilo vai arquivando do jeito que vem, né? Ela que lute depois para elaborar tudo isso, que é o que acontece com a gente. A gente que lute hoje
para elaborar tudo isso, né? Porque se tivesse tudo isso na escola, imagina que maravilha que seria. Só que nem adianta a gente ficar pensando muito nisso, porque os grandões, o que eles querem? Eles querem pessoas burras, pessoas pobres, para quê? Para que eles fiquem no poder. Bom, mas não é disso que eu vou falar, pelo amor de Deus, não quero nem, né? Mas assim, então, gente, a gente tem que começar a expandir a nossa consciência, né? O nosso conhecimento. E principalmente o nosso autoconhecimento, né? Então, quando eu tô lá, eu recebo a vida. A vida, imagina assim, o amor, a vida é um fluxo, né? Porque tudo é energia, tudo. Né? Então eu tenho ali, eu vou dar um exemplo que uma mulher que eu sigo, que eu achei ótimo. Sabe o esguicho, a mangueira? Peraí, deixa eu ver. É muito difícil não julgar, ver que são diferentes e muitas vezes isso incomoda. Sim, prima. Sim, você vive a mesma situação que eu vivi, né? Eu casei e continuei morando com meus pais. Depois o pai do meu filho faleceu e eu continuei morando com meus pais. E eu moro até hoje. Meu pai já se foi, mas eu moro com a minha mãe. E assim, hoje, então assim, hoje eu posso falar, né, que graças a Deus que eu tive meus pais, porque eu não sei o que seria de mim sem eles, naqueles momentos tão difíceis e tão tristes, de tanto sofrimento que eu passei, sabe? E eu julgava muito meus pais. Eu já falei várias vezes aqui que eu tinha muitos conflitos com a minha mãe, que era uma coisa horrorosa. E mesmo eu amando meu pai loucamente, eu tinha muitos conflitos com ele também, né? E porque assim, o meu pai, ele era... Por isso que eu falo que as gerações seguintes, elas vêm fazendo diferente. O meu pai era um cara que... Era um homem que... Ele fazia tudo para todo mundo. Tudo para todo mundo e nunca pensava nele. E eu ficava revoltada com ele. E quando eu pensava em mim, ele ficava bravo comigo, né? E eu falava para ele, eu falava assim, eu não quero ser igual ao senhor. Eu não vou ser igual ao senhor que faz tudo para todo mundo. Se o senhor acha que assim tá bom, para mim não tá. E eu não tinha nenhum conhecimento de constelação, de autoconhecimento, de PNL, não conhecia nada disso. Eu lia, sempre gostei de ler livros sobre psicologia, sobre o ser humano, né? Mas assim, eu não conhecia nada, mas eu falava para ele, eu falava assim, eu não quero ser igual ao senhor. Eu não vou ser assim. Eu vou olhar, eu vou cuidar de mim, sabe? E hoje eu vejo assim, né, que ele não se conformava com isso, porque pro meu pai, ele achava assim, casamento é um só, tem filho, acabou sua vida. Né? O casamento ele pode estar destruído, um matando o outro, mas tem que estar junto, tem que ficar junto, sabe? Era assim que ele pensava, de verdade. Para ele falava, a família é tudo, tá acima de qualquer coisa. Mata um se matando, mas fica junto. Tô exagerando, mas é bem assim mesmo. E depois, ele também falava assim, tem filho, aí depois eu separei, né, com filho, meu Deus, para ele a minha vida tinha que ter parado ali. Eu não podia fazer mais nada na vida. E ao mesmo tempo, o que ele queria mostrar com tudo aquilo? O que ele queria? Ele queria, assim, acolher, ele queria cuidar, ele queria né, não queria que destruísse a família. Agora entenda isso. Esse é um amor que não fortalece. Esse é um amor que adoece. Esse é um amor que enfraquece. Por quê? Porque a pessoa acaba sendo dependente, né? A pessoa vive relacionamentos horríveis e tá ali junto. Então não é o amor que fortalece, né?
E outra coisa, você segurar seus filhos também, segurar o filho e não querer que ele faça as coisas, né? Não deixar ele ir para a vida, né? Que é o pai que leva para a vida mesmo, né? A figura paterna, gente, ela é fundamental na vida de uma criança. Até os 7 anos ela fica na esfera da mãe, né? O que é a esfera da mãe? A mãe é aquela que tá ali, ó, a que protege, a que, né, a que cuida, aquela que dá amor, que dá, né? O pai não, o pai ele representa a criança ir para a vida, ir para o mundo, né? A coragem, a socialização, ir para a escola, o pai levar a criança para a escola. Eu sei que está bem fora da nossa realidade, porque existem muitos casais, né? Que nem existe casais, muitas mães solteiras, pais solteiros também, existem muitos, né? Então, está bem fora da nossa realidade, mas a gente pode fazer o melhor que a gente pode, não interferir, né? E aí eu estava falando né, da dificuldade, né, de não julgar. Eu tive muita dificuldade mesmo também em não julgar minha mãe, né? Principalmente a minha mãe, que era a que eu mais tinha conflito. Porque com meu pai, eu falava isso pra ele, mas a gente já ficava bem, né? Com a minha mãe já era diferente, o negócio era bem tenso. Então, eu julgava demais e era como se eu me colocasse no lugar dela, sabe? Já ouviram falar da filhinha da mamãe? Da filhinha do papai? Então, era mais ou menos isso, né? A filhinha do papai é aquela queridinha, ela não olha para a mãe, né? Então ela não toma a força da mãe, gente. E a força da mãe, ela é a força da prosperidade, da abundância, né? Da criação, da geração, sabe? Então, eu ia explicar sobre a mangueira, né? Então imagina uma mangueira, esguicho, sabe? Sabe quando ela dobra? Então ali está passando o fluxo do amor. Você está recebendo o amor dos seus pais. De repente acontece uma separação, sei lá, sua mãe fica doida e te dá e te rejeita, ou o pai, porque tem muitas mulheres e homens que quando não se dão bem, eles acabam descontando no filho, né? Aí o que acontece? Aquela mangueirinha, ela dobra e você para de receber esse amor, tá? E olha só, e aí a criança muito sensível, né, muito sensitiva, o que ela faz? Ela interrompe esse fluxo. Por quê? Porque ela tem medo de abrir o fluxo e ser de novo abandonada, ser ferida, ser magoada. E isso vai interferir na vida adulta, porque ela não se abre para receber o amor do outro, receber a abundância, a prosperidade, sabe? Dá para entender isso? Fala aí pra mim. Ficou claro? Sabe por que eu pergunto? Porque a constelação pra mim, eu tive muitas dificuldades assim de entender algumas coisas, sabe? Porque na verdade a constelação é muito mais o sentir, é uma questão de alma, não é uma questão da mente, né? E a gente eu pelo menos quero sempre entender pela mente, entender tudo, como que é, como que não é. Mas essa questão eu fui também, de verdade, essa questão de receber, eu fui entender não faz muito tempo não, viu? Eu entendi, tomar a mãe, tomar o pai, tá. Receber a vida, tá. Mas essa questão de abrir mesmo a torneirinha para receber é quando você fica livre de julgar os seus pais. Aí sim você recebe,
né? E aí sim, quando você faz as pazes com seus pais, de verdade, no coração, aí sim você rompe esse cordão de forma respeitosa, de forma amorosa e de forma inclusiva. Então eu incluo exatamente como eles são, exatamente como aconteceu, exatamente com tudo, de bom e de ruim. Eu incluí aquilo fica leve. Ai, que gostoso que fica, sabe? E aí sim você está inteira. Porque quando você está com os dois no seu coração, quando eles são a fonte, quando você reconhece que eles são a fonte da vida, que eles foram um grande portal para você estar aqui, acabou, gente, acabou. Mas nada te impede de viver, sabe? Viver experiências, novas experiências, viver o amor, viver uma relação mais saudável. Não estou dizendo que será perfeita, linda e maravilhosa, mas muito mais saudável do que se você tiver com o coração duro, se você tiver cheia de julgamento, cheia de crítica, né? Então é isso. Eu acho que era isso que eu queria transmitir. A minha maior, o meu maior objetivo aqui, sabe, é poder compartilhar tudo que eu vivi. Porque através da minha experiência e de estudos, é óbvio, né, eu posso ajudar muitas mulheres a sair da dependência emocional, né, a trazer a resgatar esse amor próprio, a elevar essa energia feminina poderosa. E isso tem um sentido maior para mim, muito maior, para fazer essa grande transformação da humanidade, sabe? E não importa se tem 1, 2, 3 pessoas ouvindo, já é alguma coisa. Porque daqui você pode levar para sua amiga, a sua amiga pode levar para outra amiga, sabe? E assim a gente vai se fortalecendo, né? Para que todas essas questões antigas, arcaicas, primitivas, essas questões de abuso, de agressão. E abuso, gente, não é só o ato. Existem tantas formas de abuso, tantas formas, né? No trabalho, quando você dá demais, outra ordem do amor, né? Na constelação é a ordem do equilíbrio. Quando um dá demais e o outro dá de menos, aquele que dá muito, ele se sente superior. E aquele que recebe muito, ele se sente inferior. Ele vai embora. Ele vai buscar. Se for uma relação, ele vai buscar outra relação. Existe um equilíbrio em tudo, o caminho do meio. Tudo, caminho do meio, caminho do meio. Dou muito, eu dou pouco, caminho do meio. Agrado muito, agrado pouco, caminho do meio, né? Agrada e recebe, né? Então é isso, as 3 ordens do amor, a hierarquia. Quem veio antes tem precedência, quem veio antes a gente deve respeitar como foi. Equilíbrio, dou e tomo, e pertencimento, todos pertencem. E aí, gente, como que você pode começar isso, né? Reconhecendo, olhando mesmo para sua história. Vai doer, mas não tem problema. Você olha para cada história, para cada momento de lembrança, de tristeza, e você fala assim: faz parte, eu aceito. Eu aceito e eu vou chorar tudo que eu precisar chorar aqui agora. Por quê? Porque eu vou criar uma nova história.
A partir daqui, agora, eu crio uma nova história. Antes de criar a minha nova história, eu preciso purificar, aceitar, reconhecer o que foi. Chorar tudo o que foi. Eu choro, me limpo, choro é limpeza, né? E se você achar que você deve falar com a pessoa, que de repente tem alguma questão, algum conflito, chega e conversa, olha no olho, sem julgamento, né? Começa a olhar como está o seu julgamento em relação às pessoas. Lembra sempre que o outro também tem os sentimentos todos mal elaborados, todo confuso. Pode olhar, gente, pode olhar para a história do outro. Quando você começar a julgar o outro, primeiro conheça um pouquinho da história dele, tá? Bom, é isso, minhas queridas. Muito obrigada por vocês ficarem aí até agora. Querem fazer alguma pergunta? Querem fazer alguma colocação? Quer um atendimento aqui agora? Dá pra gente fazer, viu? Se você tem algum sentimento assim que você sente que tá lá bloqueado, né? A mágoa, águas paradas, águas paradas, né? Aquilo lá bloqueia todo o seu fluxo de abundância, de amor, né? De entrega, de viver novas experiências. Então, vai limpando com amor, com cuidado, você mesmo se cuidando, né? Pensa que é uma criança que viveu tudo isso e agora você é uma mulher, você chegou onde você chegou, você teve tantas conquistas na sua vida, você teve tantas superações na sua vida, tantas vitórias. Então, assim, olha para isso. E cura essa criancinha aí, que tá aí, chorosa, triste, tá? Então tá bom. Boa noite, muito obrigada pela participação, Thaisinha. Um beijo. E até a próxima semana.